Vamos direto ao ponto. A inteligência artificial generativa, olha, ela não é mais só uma ferramenta de produtividade para agilizar o dia a dia. A gente está vendo um deslocamento estrutural mesmo no comportamento de busca e de consumo. E para quem lida com decisões técnicas e análise de mercado, o recado é muito claro. Isso vai exigir uma arquitetura de dados completamente nova para as corporações até 2026. Hoje, a nossa análise vai focar estritamente nesses fundamentos técnicos. Vamos entender juntos como os algoritmos estão assumindo o papel de copilotos nas decisões de compra e, o mais importante, o que isso significa na prática para a infraestrutura das empresas e para as estratégias de longo prazo. Nossa agenda de hoje passa pelos seguintes pontos. Primeiro, o novo locus decisório. Depois, a transição do céu à busca generativa. Em seguida, os fundamentos de AOL e de DIOL. No quarto ponto, os riscos e o impacto no ROI. E fechamos com a estratégia estrutural para 2026. Vamos então ao nosso primeiro ponto, o novo locus decisório e essa mudança profunda no comportamento do consumidor. Bom, por que essa mudança exige atenção imediata das equipes técnicas? A resposta está num dado bem contundente, 52%. Mais da metade dos consumidores já está usando a inteligência artificial para tomar decisões de compra. E não estamos falando daquele algoritmo antigo que fazia uma recomendação passiva porque a pessoa comprou um sapato na semana passada. Não é isso. A IA virou um copiloto ativo. Hoje, ferramentas conversacionais respondem a perguntas complexas, já indicando marcas e serviços diretamente. Para a arquitetura de negócios, o que a gente tira disso é que a maior parte do público já mudou de forma estrutural o jeito de procurar soluções. Tem uma frase do nosso material base que resume perfeitamente o tamanho desse impacto. A decisão de consumo passa a ser co-construída entre humano e máquina. Pensa um pouco nas implicações operacionais dessa transição. O consumidor encontrou na IA aquele filtro que ele precisava para lidar com o excesso absurdo de opções no mercado. Então, o locus da decisão, ou seja, o lugar onde a escolha realmente acontece, não está mais só na página de vendas ou naqueles funis de marketing tradicionais. A decisão agora acontece naquela interação prévia, naquela conversa entre a pessoa e o modelo de linguagem. Passando para o nosso segundo tópico, do SEO à busca generativa e as diferenças arquiteturais entre eles. Existe um contraste arquitetural muito evidente acontecendo agora. De um lado, a gente tem o SEO tradicional, que todos conhecem bem, focado em indexar links, otimizar palavras-chave exatas e que depende totalmente da busca manual, ou seja, a pessoa precisa clicar e ler. Do outro lado, entra a busca generativa. Aqui, a base é a síntese automatizada, é a entrega de respostas prontas, com a IA atuando ali direto no meio do caminho. E aí vem a grande questão analítica. Qual é a escalabilidade real de migrar a infraestrutura de uma empresa de um modelo para o outro? Porque, sejamos honestos, sistemas legados que foram desenhados só para capturar cliques simplesmente não são lidos de forma natural por esses motores de síntese. O que nos leva ao terceiro ponto de hoje, os fundamentos de AEO e GEO, definindo de vez esse novo framework. O primeiro conceito técnico central aqui é o AEO, ou seja, otimização para motores de resposta. É bem diferente do SEO tradicional. O I/O exige que o banco de dados e o conteúdo da empresa sejam estruturados em formatos de perguntas e respostas, mas de um jeito extremamente objetivo. Para quem trabalha com arquitetura de dados, isso impõe um uso super rigoroso de marcação semântica e de metadados. Se o sistema não categoriza informação de um jeito que o algoritmo consiga extrair a resposta exata, sem nenhuma ambiguidade, a marca simplesmente não vai ser considerada uma fonte de autoridade pela IA. Fica de fora. Já o segundo pilar é o GEO, a otimização de experiência generativa. Se a gente pensar que o AEO organiza a casa por dentro, estruturando os dados internos, o GEO é a estratégia externa. Ele serve para garantir que a marca seja a entidade citada na resposta final que a IA gera. Só que isso levanta uma dúvida crítica. Como a gente mede a visibilidade num cenário onde aquele tradicional clique orgânico muitas vezes nem existe mais? A saída é construir relevância garantindo menções em fontes de altíssima credibilidade. São essas fontes que alimentam os modelos de linguagem, construindo a presença da marca direto lá na interface do chat. Vamos para a nossa quarta seção, riscos e impacto no ROI. Basicamente, o custo de ignorar toda essa mudança estrutural. Quando a gente olha para as projeções de mercado ligadas a retorno financeiro, o cenário é bastante severo. Para dar uma perspectiva, estudos apontam que até 2026, empresas que não tiverem uma estratégia integrada de IA podem simplesmente deixar de capturar até 30% do seu público-alvo. E a velocidade com que isso acontece é o que mais impressiona. Varejistas locais, por exemplo, que não adaptaram seus ecossistemas digitais, chegaram a registrar uma queda de 20% na aquisição de novos clientes numa janela de apenas 6 meses.
É uma evasão brutal, tanto de receita quanto de leads qualificados, e está acontecendo agora, em tempo real, com operações que ficaram desatualizadas. Mas como esses números se traduzem no dia a dia da operação? A falta de otimização cria gargalos claríssimos. A gente viu uma queda acentuada em leads qualificados. Muito porque as recomendações automatizadas acabam redirecionando o consumidor direto para os concorrentes que já estão aplicando estratégias de gel. Outra coisa que se nota é o aumento no abandono de carrinho. Por quê? Porque a jornada de compra passa a exigir uma pesquisa manual chata e excessiva, em vez de um fluxo guiado e fluido. E no fim das contas, a consequência é a perda de autoridade corporativa e uma invisibilidade técnica total dentro das recomendações dos algoritmos. O risco de não se adaptar é puramente sistêmico. Chegamos à nossa quinta e última sessão, a estratégia estrutural para 2026, o nosso roadmap de implementação. Então, o que precisa ser feito na prática? Aqui está um plano de ação perene que deve guiar a engenharia técnica de longo prazo. Primeiro passo, precisamos treinar os algoritmos, e isso se faz alimentando esses modelos com os sinais semânticos corretos e com bases de perguntas e respostas rigorosamente estruturadas. Isso é o fundamento da nova arquitetura de dados. Segundo passo, redesenhar a jornada de decisão corporativa. É preciso mapear com exatidão em quais pontos as tecnologias conversacionais estão intermediando o contato com os clientes. E o terceiro passo, atualizar os dashboards operacionais. É mandatório substituir aquelas velhas métricas de vaidade por indicadores focados em IA, como a taxa de recomendação e o share of voice em assistentes virtuais. Garantir um ROI sustentável daqui para frente depende da execução precisa dessas 3 etapas. E para encerrar nossa análise de hoje, fica uma provocação que todo líder técnico e tomador de decisão precisa se fazer. A estratégia atual da corporação continua focada exclusivamente em influenciar o consumidor da forma tradicional, ou a arquitetura de dados já está pronta para influenciar os algoritmos que guiam esse consumidor? É exatamente nesse ponto de prontidão estrutural que a verdadeira vantagem competitiva dos próximos anos será definida. Até a próxima análise.